E muito bom dia! Estamos iniciando o nosso encontro matinal de todos os sábados pela manhã. Está chegando, minha amiga, meu amigo, aquele momento de você priorizar a sua saúde, sua beleza, a sua autoestima. Vem chegando aquele quadro. Bom dia, saúde de hoje. E hoje nós trouxemos um tema super legal. Nós estamos muito na era aí da longevidade, de gerenciar o envelhecimento e não só a parte estética, mas também a saúde física e principalmente a mental. Envelhecer é inevitável, não é mesmo? Mas perder a autonomia cognitiva não é. Doutora Luciana Forte. Muito prazer, muito obrigada. Tudo bem? Sim, tudo ótimo. Vamos entrar nesse assunto que é super importante. Vamos. Recentemente tivemos aí uma situação até mesmo muitas das pessoas entendem, né, que o cérebro também, né, vamos dizer, no envelhecimento a gente já logo pensa que a pessoa pode perder uma lucidez, pode ficar esquecida, tem N fatores, né? Quando falamos, por exemplo, em exercício cognitivo, né? Do que exatamente, doutora Luciana, estamos falando? Nós estamos falando em ativar o cérebro, fazer o cérebro atuar em sua plenitude ou da melhor maneira possível. Então, nós estamos falando em atividades que visam atenção, memória, funções executivas, que é o quê? Planejamento, tomada de atitude, automonitoramento, aprendizado. A gente está focando nisso, porque não é porque a pessoa chegou à terceira idade, está em envelhecimento, que ela precisa perder a autonomia, perder a sua independência. Independência. E me fala uma coisa, o cérebro, ele realmente, por exemplo, ele pode ser treinado na terceira idade? Sim, o cérebro, ele tem plasticidade o tempo todo, em qualquer fase da vida. Você pode fazer rearranjos, você pode encontrar novos caminhos. Imagina um coração. Um coração, quando a pessoa tem um infarto e aí fala assim, a pessoa colocou uma ponte safena. O que é isso? Ela colocou uma ponte safena, mas ela não teve um infarto fulminante, por quê? Porque ela tinha desenvolvido a circulação periférica. Imagina que o cérebro é a mesma coisa. Ele consegue encontrar novos caminhos para desenvolver as mesmas funções que naquele caminho não é possível. Ou então, os treinos cognitivos, melhor ainda, eles podem servir para prevenir que tenha algum problema. Algo mais além, né? Então, de esquecimento. A prevenção. Sim. E me fala, principalmente dentro disso, doutora Luciana, qual que é o papel, por exemplo, do neuropsicólogo no processo dessa estimulação cognitiva? Então, em qualquer faixa etária, a pessoa pode se submeter a uma avaliação neurocognitiva, neuropsicológica. Imagine que nós temos, então, uma pessoa que está na terceira idade e ela quer cuidar para não ter problemas. Ou ela está começando a perceber que ela está com algum déficit de memória, enfim, qualquer situação. Ou porque ela teve um AVC e o neurologista quer que ela veja se teve algum dano. Então, ela é submetida por um neuropsicólogo a uma avaliação neuropsicológica, que é feita baseada em testes comprovados e reconhecidos mundialmente e adaptados para a população brasileira e reconhecidos pelo Conselho de Psicologia. Perfeito. E aí, nesses testes, nós vamos fazer um mapeamento cerebral. Vamos ver o que está funcionando 100%, o que está com algum déficit, o que pode ser melhorado, o que pode ser preservado ou como a gente pode melhorar alguma coisa que tenha perdido. E aí a gente faz esse trabalho de mapear. Depois de mapeado, vai ser feito um planejamento de atividades estruturadas, focadas naquela pessoa. Totalmente personalizado para aquela pessoa. Exato. E hoje, como que funciona essa questão da reabilitação neuropsicológica na prática? Exatamente assim.
tendo em posse um mapeamento de quais situações são necessárias ser trabalhadas, então é feito atividades focadas naquele paciente, direcionadas para ele e com metas E específicas. dentro da idade daquele paciente ou não tem a ver? Sim, tem muito a ver, porque assim, para cada faixa etária nós temos atividades adequadas. Perfeito. Até uma simples palavra cruzada ou um caça-palavras, o nível de dificuldade vai variar Muda, muito. Tanto que a gente nas revistinhas tem a mais fácil, a Exato, média, né? exato, Forte, difícil, enfim. exato. E existe diferença, por exemplo, nesses jogos, por conta própria, e participar de um programa estruturado dentro dessa questão da reabilitação? Sim, claro que fazer esse tipo de atividade é diferente. estimulante. Não, Sim. é estimulante, faz bem. Mas quando você faz um programa estruturado, direcionado para as suas necessidades, é o ideal, Com toda certeza. não é? E a tecnologia e também junto a essa realidade virtual podem contribuir, por exemplo, para esse tipo de exercício cognitivo? Demais. A tecnologia, ela vem a agregar ela tem nos próprios existem projetos, planos de trabalho que tem softwares próprios para desenvolver várias atividades e orientam e ajudam muito. Bastante. Faz com que isso fique dinâmico, fique interessante. A tecnologia é uma faca de dois gumes, porque para o idoso ela pode ser utilizada como uma forma de isolamento. Por um lado, ela é fantástica, porque a pessoa, se souber bem usar, ela pode continuar mais independente, ela pode, com autonomia, pagar suas próprias contas, marcar suas consultas médicas, mas tem que tomar muito cuidado com esse tipo de uso, porque o idoso hoje, é raro você ver um idoso que não tem um celular. E é muito comum você ver idosos que ficam, às vezes, no meio de um monte de gente, mas está aqui, ó, no celular, usando de maneira errada aquela máquina, aquele aparelho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e usar da forma adequada. Não é jogar bingo, não. Não é, exatamente. Ou ficar no WhatsApp vendo fake news e acreditando na fake news, caindo em golpes. É verdade, naqueles joguinhos, né? Nossa, que tem muitos, viu? Exato. E me fala uma coisa, a questão do exercício cognitivo também, ele impacta no aspecto principalmente emocional desse idoso? Demais. Porque imagina uma pessoa que está tendo perdas, está começando a se sentir dependendo de outras pessoas, o que é péssimo. Você vai se sentindo inválido e Esquecido. Aquilo... Exato. Aí você imagina quando a pessoa começa a fazer um tratamento, um programa, e ela consegue se sentir bem, consegue voltar até a autonomia. Se sente vivo. Se sente vivo. Exatamente, você disse tudo, Flávia. Se sente vivo. Sim. Se sente capaz, autônomo, independente. É ter vida com qualidade. Isso é o mais principal para a gente, não só na questão da saúde mental, em todos os sentidos. E qual que é a mensagem, por exemplo, doutora Luciana, que você hoje deixaria aí para o pessoal de casa, terceira idade, mais jovens ou mais velhos, não importa, dentro da saúde cognitiva? Exatamente isso. Cuidem da sua saúde cognitiva. Ponderar de forma que você consiga preservar, ao invés de ter que correr atrás do prejuízo. Preservar. E aí vem os outros pilares da saúde mental, que é a atividade física, o idoso precisa. É uma alimentação saudável, equilibrada. Você sabe que o índice corpóreo, eu vi um dia desses uma matéria que estava falando de uma pesquisa que idosos, quando a gente luta para emagrecer, tem muitos idosos que ficam com problema de demência porque tem um índice de massa corporal baixo, porque se alimenta errado, não absorve os nutrientes como devia. Entendeu? Esses pilares, cuidar dos pilares e cuidar de preservar. E se não for capaz de preservar, se já tiver danos,
Não joga a toalha. Existem, hoje a ciência está muito evoluída e existe Verdade. muito a ser feito. É verdade, e não só isso, é lembrar sempre de se cuidar, priorizar você o tempo todo, né, Com doutora? certeza, porque quando você se prioriza, você está cuidando de quem você ama também. E na verdade, a gente cuidando da gente, a gente também está cuidando de quem a gente ama. Não é Exatamente. verdade, É doutora? exatamente isso. Muito obrigada, doutora, e até a próxima, viu? Com certeza. Gente, recebendo ela, doutora Andréa Nadeu, tudo bem, meu amor? Oi, querida, é um prazer estar aqui de volta. Já estava com saudade. Eu também, viu? Confesso para você. E hoje nós vamos falar justamente sobre um dos temas. Nós estamos muito buscando essa questão de gerenciar o envelhecimento. Mas nem todo envelhecimento, para você entender, do rosto principalmente, vem da pele. Sabia disso? Olha só, muitas vezes ele começa, sabe aonde? Nos nossos próprios dentes. E ela vai explicar um pouquinho desse tema para a gente hoje, que eu também estou curiosa para saber. Como assim, doutora Andréia? Não vem só da pele, vem dos Não dentes? vem, e a pessoa acha que aquele suco que fica muito bigode marcado, chinês. bigode muito marcado, aquele rosto que está descendo é Aqui. só a pele. Aham. Lógico, a pele tem uma tendência no envelhecimento de perder a camada de gordura, o esmalte, a gente fala, e ele vai descendo. Tá. Mas o que acontece? Se não tem pontos de sustentação do rosto, que é o que a gente chama, o dentista trabalhava muito sobre isso, mas aí começou a ir só para harmonização, o dentista tem que ter uma visão total, assim como alguns médicos cirurgiões plásticos também perdem essa visão quando ficam só nas camadas da pele. Nós temos que lembrar que a gente sustenta o rosto com os dentes. Os dentes, essa dimensão aqui, principalmente essa dimensão, que nós chamamos de dimensão vertical, ela vai dar essa altura da face. Se você tem os dentes muito desgastados por bruxismo, ou que sejam desgastados e pequenos, às vezes você pode nascer com os dentes pequenos. Sim. Se a pessoa perde os dentes de trás, é falar, ai, eu vou colocar o sorriso com os dentes da frente, né? Porque é o que eu vou mostrar. Ela está envelhecendo porque todos os dentes de trás, sem tocar, a boca morde mais fundo. Entendi. Vai envelhecer em todas essas áreas. A pessoa vai fazer, ai, meu nariz cresceu e desceu, aí vai fazer plástica do nariz. Se não resolve os dentes e não dá essa dimensão, a mordida, não adianta, o rosto cai, cai muito. E quando ocorre, por exemplo, essa questão da dimensão vertical, por que o rosto ele tende a ficar mais assim, vamos dizer, encurtado? Exatamente, ele encurta. Imagina o seguinte, quando você vê uma senhora, uma pessoa que uma pessoa bem mais idosa, que possa estar com aquele lábio fininho. Tá. Se eu pegar e só der o lábio para ela, por exemplo, ela tem o sonho de ter o lábio. Você projeta só o tecido mole, mas os dentes podem estar, ou ela está sem os dentes, ou quando a gente fica sem os dentes, sabe aquela coisa que você brinca com a criança? Você escova os dentes, não vai ficar banguela? É isso. É como se você perdesse essa sustentação, entram todos os tecidos para a boca, aqui diminui, o queixo vem para frente e você fica velhinha. E aí que dá um aspecto, então, de rosto Então, o encurtado. aspecto de envelhecimento depende da idade, depende também dos dentes e da altura deles. E essas questões até da perda dos dentes, ou enfim, existe alguma outra principal causa que causa essa questão da dimensão vertical, doutora? Não, a dimensão vertical, ela está relacionada à mordida. Tá. Se eu tenho os dentes mordendo com tamanho ideal, Certinho, a mastigação. essa dimensão foi preservada. Tá. Ela é uma medida, a gente faz essa medida. Mas é muito comum você olhar para o rosto das pessoas, às vezes ver a pessoa com aquela projeção de ácido hialurônico. Nossa. E sem essa altura, com o queixinho para frente. Porque não tem os dentes tocando. Gente. Aí fica sem tocar os dentes. E doutora Andréa, me tira uma dúvida. Por exemplo, hoje nós sabemos que, principalmente na questão da harmonização facial,
Hoje nem tanto, porque chegou bastante tecnologias, enfim, as pessoas buscam mais naturalidade. Mas eu vejo que muitas pessoas preenchem, e entra a questão do bioestimulador, que traz um Isso. volume. Aí a Como gente que a gente já entra entende? no assunto. A própria harmonização facial, ela tem realmente mudado um pouco. Eu realmente acredito que essa coisa do padrão, da pessoa assim, eu falo, nós mulheres então, mas também tem os homens. A masculinidade está no tamanho da mandíbula, tamanho do nariz. A feminilidade está no você ser muitas vezes magra, ou que isso É um padrão que o é pessoal um padrão que não existe. Cada um tem que estar bem e com saúde. verdade. Mas se fica usando alguns recursos que da harmonização são muito bons, mas tem que ser colocado da maneira e no lugar certo. Por exemplo, o preenchimento é fantástico, mas o preenchimento tem que ser feito com o material certo, com o peso certo, porque senão acontece de pesar o rosto e a pessoa envelhecer mais ainda. Outra coisa que acontece, o bioestimulador, foi feito e criado historicamente para as pessoas que sofriam de AIDS, que tinham aquela rosto catavérico. Uhum. Então, ele foi feito para que as pessoas aumentassem o rosto dela. Legal. Então, há uma volumização. Sim. O único que não volumiza é o fio de PDO. Fio de PDO que vai ser só em volta. Tem indicações, tem outras circunstâncias. E é bom para Eu acho fantástico. Eu sou fã dos fios de PDO. Acho que você usar os fios espiculados, você consegue dar uma leve subida no rosto. Mas o fio ele é quantidade dependente. Tá. E ele tem que ser feito até você conseguir aquela bioestimulação ele vai durar 180 dias, mas ele tem que ser reaplicado para conseguir. A pessoa tem que entender que, às vezes, um fio especulado não é um lifting facial cirúrgico. Sim. É só uma breve colocação não, ali. Ele vai estimular todo o osso. Colágeno. O colágeno fica grudado. Hoje nós conseguimos restaurar a questão da dimensão de uma forma planejada, Sim. devolvendo essa função, o que é mais legal e harmonia. Sim. E o que é mais legal hoje, você consegue prever. O que a gente costuma fazer hoje, que tem a tecnologia do scanner, nos ajuda muito. Tem alguns scanners facial que ajudam até no reconhecimento, nas coisas faciais da harmonização, mas esse scanner que eu estou falando é o intraoral. É aquele que a gente usa para fazer os alinhadores. Aqueles tipo que você sabe que no mercado tem, que fazem a propaganda. A gente usa o escaneamento, pode mandar esse escaneamento para um laboratório. Legal. Ele simula o tamanho dos dentes corretos. E aí ele te manda tanto 3D, como ele pode mandar tipo uma moldeirinha para você provar. Você coloca o material provisório e prova no paciente. Que legal. Então, essa prova com escaneamento, ela pode ser feita para tamanho dos dentes, para formato, tudo. É um complemento muito bom, porque daí você é mais assertivo. Que já então, vai sim, direto essa no parte ponto. odontológica, isso funciona super bem. Aí sim, você tem algumas questões de dimensão. A harmonização é feita para ser um complemento. Ela ajuda muito. Às vezes a pessoa só quer harmonização, mas ela tem que pelo menos saber se ela tem a altura dos dentes, falar, olha, vai funcionar bem, vai dar tudo certo. Ou vai acontecer você já percebeu que existem pessoas que colocam aquele volume aqui aí desce o volume, às vezes a pessoa fica aqui com uma sobra de pele também, por causa do peso da face. Não é só o envelhecimento. Aí é porque injetou muita coisa sem ter estrutura para isso. E a técnica correta. E falando até mesmo na questão de técnica, de estrutura, hoje na questão principalmente da harmonização orofacial, eu gostaria que você voltasse num próximo programa para que a gente possa entender essa questão, principalmente, que as pessoas postam muita coisa na internet. Olha, você vai ficar assim, você vai fazer isso, vai ter um resultado. Você, melhor que eu, sabe que existe isso. Acho que no seu consultório você deve ver bastante. Muito, as pessoas se comparam. Elas pegam foto da internet e falam... Eu quero ficar assim, os filtros agora do Instagram. Ai, gente, porque é tudo de bom, né? Seria maravilhoso, mas é que cada pessoa é uma. Então, cada pele é uma.
Não existe cada como, situação dos dentes. né? Então, você Vamos falar. vê essa estrutura, por exemplo, do rosto, igual ela falou, na dentição, tudo. Então, contribui com que isso seja favorável a ter uma harmonização específica facial, mas de uma forma natural, né? Uhum. Que é o que a gente busca. É. E já logo de cara as pessoas pensam, harmonização facial, o que que é? Lábio e botox. Não é só isso. Não é, né? Então você volta aqui pra gente falar desse Vamos assunto. fazer isso. Muito obrigada, viu, Obrigada, doutora? Flávia. E adorei te receber aqui na nossa Foi casinha. um grande prazer. Muito Obrigada obrigada. a você. E olha, hoje o nosso programa está mais que especial. Eu super amo falar sobre assuntos de nós, mulheres, os nossos cuidados, não só diários, mas preventivos, para que a gente possa até mesmo ver a questão do alerta, sintomas. E eu trouxe ele, Dr. Vanderberg de Barbosa Miranda. E olha, eu vou dizer para você, cancerologista e cirurgião plástico, especialista nesse assunto, principalmente aos nossos cuidados, aos cuidados das mulheres, não só na parte estética, a parte bonita, mas também aos cuidados de prevenção do câncer de mama. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Flávia? Como você está? Obrigado pelo convite. Obrigado você, né? Que honra te receber aqui na nossa casinha hoje. E vamos trazer um assunto tão exponencial, principalmente a saúde da mulher, que é o câncer de mama, desde a prevenção até o tratamento. Doutor Vanderberg, para a gente começar, primeiramente, o que é, na verdade, o câncer de mama? O câncer de mama, como eu falei nesse livro, no meu livro que eu lancei agora, é um desafio gigante. A grande sacada é exatamente você fazer a prevenção e você fazer o diagnóstico precoce. É a única forma de você conseguir, se porventura você tem seja detectada com algum início, você fazer um tratamento com menos agressividade e com uma probabilidade altíssima de cura. Porque o câncer de mama hoje tem 73 mil casos novos no Brasil. Isso não é brincadeira. 1.300.000 casos por ano no mundo inteiro. É a maior causa de mortalidade entre as mulheres. Eu não estou aqui para causar pânico nem apavorar vocês, mas eu estou aqui... Um alerta, né, doutor? Um alerta para conscientizar as mulheres da necessidade de você fazer exames periódicos, para que você, ao notar uma lesão, começa no banho, na palpação. Não precisa ficar paranoica, mas palpa levemente a mama. Se notar um carocinho, procura um médico. Se notar que está saindo uma descarga de líquido com raios de sangue pelo bico da mama, procura um médico. Se notar com uma lesão no bico, como se fosse um eczema que não cicatriza, procura um médico. Se notar alguma alteração da pele da mama por muito tempo, ela começar esse vermelhão a aumentar, procura o médico também. Então, são alguns sinais que podem acontecer. E nas mulheres acima de 40 anos, mamografia anual a cada 2 anos. A cada 2 anos. A cada 2 anos. Por quê? Porque você pega a chamada fase de microcalcificação. Perfeito. Que são os pontinhos de cálcio que eles vão ficar na parede do ducto. Você trouxe até uma mama, Eu vou explicar anatomicamente. Existe, esse aqui é um corte transversal da mama, em que ela tem a sua estrutura, os lóbulos, os ductos, que são em número de 20, que convergem aqui para o bico. Então, os cânceres que são desenvolvidos no lóbulo, ele é chamado carcinoma lobular. Se ele é uma degeneração do ducto, ele chama carcinoma ductal. Então, se um tumor começa a se desenvolver e ele atinge um tamanho desse, por exemplo, que ele já está aqui muito próximo da pele, ou ele está invadindo aqui já a camada muscular, que esse aqui é o músculo peitoral, onde a mama repousa,
ou mesmo ele já começa a ganhar os gânglios aqui da axila, isso aí já é uma fase mais avançada. Agora, se você pega na fase de microcalcificação, então é só você tirar um segmento, esse segmento que está doente, complementar o tratamento, está resolvido o problema, e fazer controles periódicos. Agora, se você pega um tumor já nessa fase, ou mesmo ele já saiu do local e foi para outro local, como osso e pulmão e fígado. No caso, a metástase, né? É a metástase, então esse já é um estágio mais avançado. Então, houve uma classificação internacional em que se faz o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e o estágio 4, que é o mais avançado. Estamos com notícias muito boas, os quimioterápicos evoluíram muito. Bastante. Os anticorpos monoclonais, que são estruturas que você acopla ao quimioterápico e é como se fosse um cavalo de Troia. Ele entra na célula e estoura a célula. Então, tem medicações evoluindo constantemente e mesmo no estado 4, a gente já consegue uma sobrevida de 5 anos em torno de um aumento em torno de 15%, que antes essas pacientes estariam condenadas. Mas hoje, volto a afirmar que a grande sacada é você fazer prevenção e detecção para você conseguir excelentes resultados. Perfeito. E também do ponto de vista da reconstrução, as técnicas de reconstrução mamária, hoje estão muito evoluídas, né, doutor Vandenberg? Muito evoluídas. Eu peguei todas as fases, eu peguei a década de 80, em que não se dava nem o direito da mulher escolher o tratamento, você vai operar, tirar a mama e acabou. Pronto. Eu tenho um caso de uma paciente que o cirurgião acertou a mastectomia com o marido e ela não sabia que ia ficar sem mama. Quando ela acordou, ela estava sem mama e aí ela entrou em parafuso, se separou, ficou trancada 2 anos dentro de um quarto, até que ela veio até meu consultório e aí eu fiz a reconstrução dela e terminou ela se equilibrando depois. Que legal isso, né? E assim, doutor Vandenberg, a gente sabe que após a descoberta, por exemplo, em caso de câncer de mama, muda a rotina um pouco da mulher, né? A questão da informação, o medo, isso eu acredito que você tenha visto muito no seu consultório, mas hoje com o avanço da tecnologia em relação aos cuidados, a questão hoje até mesmo do tratamento em si, evoluiu bastante, né? Muito. Eu na década de 80, eu fui aluno de um médico fantástico, ele se chamava Fernando Gentil. E ele ficou muitos anos no Memorial Sloan Kettering em Nova York, e ele foi trazido para o Brasil pelo Antônio Prudente quando ele inaugurou o Hospital do Câncer, aqui em São Paulo, o Hospital C. Camargo. E eu fui residente lá e aprendi muito com ele. E ele foi o primeiro médico, o cirurgião brasileiro, a colocar uma prótese após uma cirurgia de câncer mamário. Então, ele era muito combatido naquela época, mas ele dizia sempre o seguinte: se você indicar bem a cirurgia e se você operar bem a cirurgia, você não vai ter a volta do câncer localmente. Porque naquela época existia um conceito de um trabalho da Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, de que as pacientes tinham que esperar 2 anos para fazer a reconstrução. Então, não se fazia a reconstrução imediata. E ele, antes do trabalho do Veronese, da quadrantectomia, que foi um grande avanço em cirurgia conservadora da mama, retirada do quadrante, que foi publicada no England Journal, uma revista muito respeitada cientificamente, esse trabalho foi desenvolvido pelo Veronese na Itália, no Instituto de Tumores de Milão. Isso aí foi um boom enorme, um avanço enorme, porque até então as técnicas eram muito agressivas e mutilavam muito as técnicas de cirurgia. Daí, o Fernando Gentil publicou em 1980, numa revista chamada Oncology, 200 casos que ele fazia a retirada da mama,
do local que estava doente, retirava a outra, que hoje, agora em 95, 97, foi chamada cirurgia da Angelina Jolie, que ela é uma mastectomia subcutânea bilateral com reconstrução com prótese. Perfeito. Então, ele fazia isso já. Então, ele publicou isso em 80. Só que a publicação dele não teve o impacto da publicação do Instituto de Tumores de Milão. Mas ele era um gênio. Perfeito. E ele chegou para mim, ele tinha muito problema naquela época com um cirurgião plástico, porque naquela época os cirurgiões não queriam fazer reconstrução, se voltavam mais para a cirurgia estética. Então, um dia ele falou, Vandenberg, vai fazer cirurgia plástica que você vai ficar completo, você não vai precisar desses caras. Né? Ele estava meio irritado e ele tinha muitos problemas. Então, eu aceitei o conselho dele. E hoje? Fui para a Escola Paulista de Medicina, fiz mestrado e tudo, e hoje eu faço os dois. Doutor Vandenberg, muito obrigada, viu? E até a próxima. Olha só, agora eu vou chamar aquele quadro que nós falamos de sucesso. Vem chegando na trilha do sucesso. Estou aqui com ela novamente, trazendo assuntos à família, no modo geral. No programa anterior falamos sobre separações e agora vamos falar das dores. Não só das dores, acredito eu, na separação de muitos casais, existem aí os filhos, né, desse casal. Doutora Márcia Nascimento aqui. Tudo novo, bem? Flávia. De novo, belíssima. Obrigada. Doutora Márcia, nós sabemos que muitos dos casais, quando se separam, existe aquela insegurança. Com quem ficam os filhos, como que é feita essa questão de guarda, de separação, enfim, né? Quais as atitudes, por exemplo, que os pais, né, mais prejudicam os filhos durante essa separação? Olha, Flávia, muitas vezes as crianças elas se tornam moeda de troca no relacionamento. Então, tem aquela pendência emocional em relação... Sempre tem uma parte que fica com aquela pendência emocional e acaba utilizando as crianças nessa guerra entre as partes. Então, os maiores cuidados que as pessoas têm que tomar são com as crianças que estão envolvidas, porque a criança não quer decidir com quem que vai ficar, se é com o pai ou com a mãe. Sim. Ele ama os dois. Da mesma forma, Exatamente. Né? E me fala uma coisa, nós sabemos que quando tudo isso acontece, né, os filhos sofrem com a separação, principalmente. Qual que é a maior mentira que eles contam sobre hoje, nessa questão? Separou, vem a pensão alimentícia. Se tanto a criança ficar com o pai ou com a mãe, existe o pagamento dessa pensão. Exatamente. Qual é a principal mentira que falam sobre isso? Os pais acham que pensão é favor. E pensão não é favor. Pensão é um direito da criança. Só que os pais, eles acham que pagando a pensão, aquele dinheiro vai para a mãe, para colocar um silicone, às vezes paga R$200 ali de pensão alimentícia. Que vai para salão de cabeleireiro, fazer unha, viajar né, para Maldivas. Então, assim, chega a ser cômico. Essa questão. E a pensão alimentícia hoje, como que ela funciona de verdade, doutora Márcia? Então, tem o mito de que a pensão alimentícia seria aí um percentual de 30% em cima do salário da pessoa que paga o... Mas quando ele é CLT? Então, mesmo Conta sendo para CLT. mim. Tem esse mito de que é 30%, mas não existe na lei um percentual definido de que a pessoa tem que pagar ali 30%. Então, pode ser utilizado ali um percentual de 20%, no caso de ser uma criança só. Pode ser um percentual de 30%, mas a pessoa não tem que pensar que é uma regra que vai ser descontado ali 30%. Mesmo porque o pagamento da pensão alimentícia, ela tem que seguir o binômio necessidade e possibilidade. Às vezes o trinômio também, que é a razoabilidade. Imagine você um jogador de futebol que ganha 1 milhão aí de reais, você acha que a criança vai ter necessidade de uma pensão de 30% em cima desses rendimentos? Então não faz sentido. Perfeito. Então, sempre olhar quais são as necessidades daquelas crianças e quais são as possibilidades também de quem vai pagar esses alimentos. E me fala uma coisa, eu já vi vários casos, né, aí, no decorrer do meu dia a dia, a pessoa se separou, ela já tem lá, os filhos já estão estipulado uma pensão fixa, né, com valor, e aí essa criança cresce, ela vai crescendo, e de repente os gastos vão aumentando.
Essa pensão, ela pode ser revista? Pode sim. No processo de pensão, na maioria dos processos que temos no judiciário, existe uma coisa chamada trânsito em julgado. É quando não cabe mais recurso. Desculpa. Só que na pensão alimentícia não existe esse trânsito em julgado. Então, a qualquer momento pode se rever a pensão alimentícia. Você pode pedir a majoração, a minoração, ou também, em caso de completou a maioridade ali, se não estiver mais pagando faculdade, pedir também a exoneração. Tá. Fala para mim, doutora Márcia, por exemplo, acontece de o pai pagar a pensão mensalmente e esse pai, ele de repente fica desempregado ou ele não paga a pensão. Eu já ouvi falar que aí quem assume o papel são os avós paternos, no caso que a pensão é paga pelo pai. Isso é verdade? É mito? O que você pode falar sobre isso? Colocar os avós ali no polo passivo de uma obrigação alimentar não é feita de forma automática. A partir do momento que os pais não têm condições de arcar com o pagamento da pensão de forma total ou parcial, os avós eles podem ser chamados sim no processo. Só que uma coisa que muitas pessoas desconhecem é que, por exemplo, não é só, por exemplo, eu chamar o pai do meu marido, do meu ex-marido, para pagar a pensão do meu filho. A partir do momento que eu chamo os pais do meu ex, eu tenho que trazer também os meus pais. Como assim trazer os meus É pais? uma obrigação solidária entre os avós. Sério? E muita gente desconhece. Então pensa assim, se ele não pagar, os A pais avó vai dele, pagar. a avó vai pagar. Não. Traz a avó, tem que trazer também os seus pais. Gente, eu não sabia disso. E me fala uma coisa, em uma separação, é só o filho que tem direito à pensão ou o cônjuge também? Não é só o filho O filho. que tem. Aí, o filho sempre vai ter direito à pensão. Até completar a maioridade, o filho sempre vai ter direito à pensão. Tá. Agora, em caso do cônjuge, é só em alguns casos extremos, de extrema necessidade, e sempre vão ser fixados de forma transitória. Dificilmente você vai ter aí uma pensão vitalícia, a não ser que aquela pessoa já seja idosa, mas aí são casos que são analisados pelo judiciário. Então, às vezes aquela pessoa ficou muito tempo fora do mercado de trabalho, precisa de se recolocar, o juiz ele determina ali uma pensão. Sempre preservando o binômio necessidade e possibilidade também. Claro. E a guarda dos filhos hoje mudou alguma coisa nessa prática? Sim, hoje a regra no Brasil é a guarda compartilhada. Nós temos na lei a guarda unilateral e a guarda compartilhada, mas a regra é a guarda compartilhada. O que muitas pessoas fazem com alguma confusão é pensar que a guarda compartilhada é a guarda alternada, que existe diferença entre ambas. A guarda compartilhada é mais em relação à tomada de decisões. Amplia também a convivência, porque filho não visita pai, filho convive com o pai. Então, aumenta aí o período de convivência com os genitores. A guarda alternada seria o quê? Uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro. Mas não é bem visto pelo judiciário. E olha, eu super gosto de falar com a doutora Márcia, trazemos assuntos relevantes, porque nesse momento de separação, de guarda de filhos, a gente fica tão perdido, né? Eu já passei por uma separação e eu sei bem como que funciona. Márcia, qual que é o seu arroba? @MárciaNADV. E eu convido vocês a continuarem conosco, porque nós traremos muitas novidades, né, Flávia, sobre o direito de família e sucessões. Com certeza. E olha que eu vou dizer que vem muita informação para vocês aí de casa. Gente, agora vem chegando aquele quadro que Daiane Dias e Renan Tru, passam bem, né? E conhece todos os segmentos que nós temos aí pelo Brasil todo. Escolas, gastronomia, clínicas médicas, estética. Então vamos de dicas agora? O negócio é o seguinte, falou em qualidade de ensino, falou em escola bilíngue, falou em desenvolvimento integral do seu pequeno, falou em Maple Bear. Hoje, especificamente na unidade de Jaguariúna, acompanhe tudo por aí no Indicas de hoje.
Ó, nesse clima divertido, já estamos com essa turminha aqui. O Indicas de hoje começa mais do que especial. Diretamente de Jaguariúna, sejam muito bem-vindos ao Maple Bear. Welcome to Maple Bear. Pessoal, eu tô aqui com o Thiago, que é proprietário aqui de 3 unidades, na verdade, do Maple Bear. Hoje, especialmente, na unidade de Jaguariúna. Eu vou perguntar aqui para ele já diretamente por que do interesse de você ser proprietário de uma escola bilíngue, né, Thiago? Conta um pouquinho pro pessoal dessa sua vontade de ser proprietário de escola infantil. Pois é, Renan. Minha esposa, a Mônica, que ela é diretora pedagógica das 3 escolas, ela trabalhou dando aula dentro de sala de aula mesmo, numa Maple Bear, da Chácara Clabinho, lá em São Paulo. E durante esses 10 anos, ela desenvolveu a paixão ali pela educação. Eu vim do mercado financeiro, mundo corporativo, e tinha aquele comichão, aquela tentativa de empreender. Então, nós juntamos as duas coisas. A gente abriu a primeira unidade em Paulínia, em 2019, e logo ali, com 6 meses de escola, a gente passou pela pandemia, foi um período bem complicado ali. A gente conseguiu passar por aquele período e depois nós fomos fazer a nossa segunda unidade ali em Campinas, Barão Geraldo, que é o bairro da Unicamp. Então tivemos a oportunidade de adquirir aqui a escola de Jaguariúna e hoje estamos com as 3 unidades rodando e crescendo todos os meses. Eu já fiz um tour aqui por essa unidade de Jaguariúna e assim, uma questão até minha pessoal, o que eu conhecia olhando de fora a Maple Bear, eu achei que eles tinham aulas de inglês e na verdade não, na verdade eles têm aqui uma imersão total de inglês, não é isso? É isso mesmo, desde o ensino infantil até o ensino fundamental, a gente tem o inglês dentro da grade, então os alunos eles recebem as instruções em inglês. Então, no ensino infantil, imersão total, 100% em inglês. E a partir do ensino fundamental, começa a ter metade. Então, metade da carga horária em inglês, metade da carga horária em português. Então, as matérias relacionadas às ciências são ministradas em inglês. Então, por exemplo, matemática, ciências, física. As matérias relacionadas à cultura do país, como história, geografia, literatura, são ministradas em português. Tudo isso de forma muito criativa e desenvolvimento integral para o seu pequeno. Quer matricular o seu filho numa escola de respeito, de qualidade e bilíngue? É Maple Bear. E aqui na Maple Bear a gente está cheio de pequenos artistas. Eu estou aqui com... What's your name? Laura. Quantos anos você tem, Laura? 7. Ó, vocês perceberam que rapidamente aqui ela já falou 2 idiomas. E conta um pouquinho pro pessoal lá de casa, Laura, o que você mais gosta aqui na Maple Bear? As aulas de inglês e de português. Ó, vocês viram, a primeira coisa que ela falou foi o quê? As aulas de inglês e também as de português, Colégio Bilíngue Maple Bear. Estou aqui hoje na Guazelli Maciel Soluções Imobiliárias, aqui na região de São Roque, com a Marielle, que vai contar pra gente um pouquinho de como surgiu a ideia de fundar a Guazelli Maciel Soluções Imobiliárias. Olá, boa tarde. A Guazelli Maciel surgiu com a minha amizade com a Júlia. Nós já trabalhávamos juntas e decidimos então juntarmos os nossos sobrenomes. Eu sou a Guazelli, ela é a Maciel, ela já está atuando no mercado há mais de 12 anos e eu tenho um sobrenome bem conhecido na cidade e a minha mãe é advogada e dá toda a assessoria jurídica da nossa imobiliária, então por isso nós decidimos juntar os nossos sobrenomes e transformá-los em uma imobiliária de grande sucesso. Hoje, graças a Deus, nós estamos atuando como imobiliária física há 3 anos na cidade de São Roque. Temos uma grande carteira de clientes, graças a Deus. Atuamos principalmente no setor de administração e esse setor, ele, graças a Deus, ele está dando muito certo porque nós temos uma alta tecnologia, né? Que nós não trabalhamos com o dinheiro do nosso cliente, isso é muito importante.
o que traz muita segurança para os nossos clientes, né? E trabalhamos com avaliação, trabalhamos com a corretagem, venda, locação. Então nós somos bem atuantes no mercado imobiliário, né? Já ganhamos alguns prêmios aqui na cidade de São Roque, graças a Deus. Não podemos reclamar é muito sucesso, é muito crescimento. E 2026 vem ainda com mais crescimento, né? São Roque hoje está aí no filé mignon do setor E crescendo bastante. Exatamente, né? O interior paulista ele está com um crescimento muito grande. Hoje a nossa proximidade de São Paulo, ela facilita muito, né? A Raposo Tavares sendo duplicada, o acesso da Liasac sendo duplicado, que dá acesso a Castelo Branco. Então, assim, nós temos uma região que é privilegiada. Aeroporto, shopping, Aeroporto, tudo, né? shopping. Isso traz muito investidor e muitos olhares para São Roque. Então, se você tem interesse em investir em São Roque, no roteiro do vinho, né? Nós temos excelentes condomínios. Se você tem uma construtora, quer conhecer São Roque, nos procure. Temos excelentes áreas para empreendimentos na região, tá? Não só São Roque, Mairinque, Ibiúna, Vargem Grande Paulista. Então, nós somos uma referência hoje no setor imobiliário aqui na cidade. E isso levou, né, com esse crescimento, aí você viu ali uma oportunidade, você falou, não, quero investir, vou seguir com o mercado imobiliário, quero investir em São Roque, foi isso? Exatamente. Eu trabalhava já no setor de regularização fundiária na cidade de Mairinque, né? Eu trabalhei na prefeitura há algum tempo e a minha sócia já atua há 12 anos no mercado imobiliário. Então, acabamos juntando o útil ao agradável e transformamos em um grande sucesso a nossa imobiliária. O diferencial, assim, de vocês, pessoal de casa? Um diferencial? 2 mulheres empreendedoras, guerreiras, que não estão para brincadeira. Gente, vocês precisam vir aqui conhecer, são maravilhosas, gente, e vale a pena, viu? Consultar, vir aqui conhecer, Sim. né? Hoje nós temos uma rede social com bastante engajamento, trabalhamos com redes sociais, site, a internet hoje, graças a Deus, é ela que traz os nossos melhores leads, né? Então, se você quer conhecer a Guazelli Maciel, nós temos o nosso Instagram, Guazelli Maciel. Ali você vê um pouquinho dos nossos trabalhos, um pouquinho dos imóveis que nós temos para apresentar para você e tem dentro do nosso site aí mais de 600 imóveis disponíveis. E a forma que eles trabalham também para garantir a transparência e segurança, né? Sim, transparência e segurança. E o diferencial que eu acho que é o mais importante é a qualidade, a transparência e segurança que você leva para os clientes, Nós tentamos trabalhar da melhor maneira possível, trazendo o nosso cliente aqui dentro. Nós temos uma imobiliária física, faz toda a diferença para o nosso cliente. Ele quer saber aonde ele pode vir, sentar, conversar, tomar o cafezinho, conversar com a gente e ter total segurança na negociação que ele vai estar fazendo com a gente. Tanto de uma simples locação, como uma compra, como uma venda de milhões. É isso aí. E metas para 2026? Crescer ainda mais. Crescer ainda mais. Com certeza. E como é que faz para achar você nas redes sociais? @Guazelli Maciel. É ali que a gente tem as melhores oportunidades para você e sua família fazerem excelentes negócios. Vem para Guazelli Maciel aqui em São Roque. Eu vou ficando por aqui. Esse sábado maravilhoso, com muita luz, energia positiva, amor no coração e muito perdão, não é mesmo? Olha, sábado que vem eu estou juntinho com vocês de novo. Um beijo, muito obrigada pela sua audiência. Tchau.